Vamos lá, então. Bom, bom dia a todos e todas, né? Estamos aqui hoje para... Meu nome é Marília, quem não me conhece, eu sou psicóloga, psicanalista, sou aluna, né, da UFMG, como mestranda, né? Agora já mestre, defendi há 15 dias, mas no 10º fórum, eu organizei, junto com o Vinícius Moreira, um evento lá na UFMG, né, presencial, e aí dessa vez eu resolvi, né, criar outro evento, um outro pré-fórum, e dessa vez virtual. Então, gostaria de, né, dar boas-vindas a todos, agradecer a presença, agradecer ao Alexandre, ao Roberto, já de antemão, para a gente poder começar esse trabalho. Eu vou ler um pouco, uma pequena apresentação aqui do pré-fórum, e aí a gente já dá início. A gente pede, né, para que as câmeras, né, dos participantes, câmeras e áudios fiquem desligados durante a transmissão, para que, né, depois a gente vai abrir no final para perguntas, para quem quiser pode pôr no chat, e também para quem quiser pode fazer pergunta diretamente, abrir a câmera no final, tá bom? Então, o pré-fórum, né, com a finalidade de preparação para o Fórum Mineiro de Psicanálise, foram instituídos os pré-fóruns itinerantes, circulando por toda a comunidade psicanalítica de Minas Gerais. A promoção desse evento se revestiu de grande importância por serem os pré-fóruns estruturados como um amplo campo de debate em torno de um tema único escolhido pela comissão, constituindo-se em uma ferramenta valiosa de transmissão da psicanálise. O tema do 11º Fórum, né, que é a Psicologia das Massas e Análise do Eu, escrito por Freud há 100 anos, torna-se, nesse momento que atravessamos no país, um tema instigante e atual, no qual pretendemos discutir e problematizar o sujeito na massa de eu, que é o tema do 11º Fórum né, que acontecerá em 2022, né, o ano que vem, e a cidade sede é Pouso Alegre, tá? E hoje a gente, né, temos como tema, né, desse pré-fórum de hoje a identificação, estrutura e incidências políticas, um tema que a gente escolheu dentro do eixo que a comissão, né, científica que a gente criou, alguns eixos no fórum, o eixo 3, identidade, identificação e segregação. Então, nós vamos iniciar, né, a apresentação com o Alexandre. Alexandre é médico formado pela UFMG, com doutorado em medicina, pós-doutorado em filosofia. Ele é interessado nas conexões entre corpo, filosofia e psicanálise. E tem uma linha de pesquisa centrada na estrutura do sujeito em Nietzsche e Hegel. Então, é com você, Alexandre, a palavra. Marília, muito obrigado. Aí, eu acho muito oportuno o tema, e eu acho excelente mesmo esse encontro do pré-fórum. Não participei antes, mas eu acho que é um momento para a gente fazer uma elaboração, né? E poder depois entregar essa elaboração no fórum mesmo, num formato mais aprimorado, né? Esse tema da identificação me interessa bastante, e muito em parte pelo nosso momento político. E eu gostaria de falar com vocês sobre um livro, um texto que me chamou a atenção já há alguns anos atrás e que eu voltei a ler por conta desse pré-fórum, que é o Discurso da Servidão Voluntária, que foi escrito em 1545, provavelmente. Eu tive acesso a esse texto porque eu estava lendo Montaigne, e a relação entre os dois é muito interessante, gerou muitos textos de Montaigne. E La Boétie, o autor, ele descreve de uma maneira muito, eu acho, trágica e precisa o que a gente vai discutir, que é esse fenômeno de grupo, né? Então, o que ele diz, o que La Boétie
disse nesse livro, eu acho que pode ser uma introdução, é que o sujeito, ele não se deixa dominar, mas ele se faz dominar por um líder. E ele não aceita a servidão, e ele persegue a servidão. São as palavras de Lavoisier. Ele se surpreende pelo fato dos animais terem instinto da liberdade. Então, se você prende um animal, ele tenta fugir. Mas o homem é diferente. Ele se deixa capturar, né? E ele, Lavoisier diz que sempre se surpreendeu com o fato de que, depois de capturado, o homem trabalha, continua vivendo, trabalha, faz as coisas como faria antes, sem qualquer constrangimento. Da parte do líder, uma coisa muito interessante que me chama a atenção é que o líder, ele opera no conceito da liberdade. Ele faz com que o conceito de liberdade perca o sentido. Muitas vezes é a liberdade do sujeito que produz a escolha de um líder autoritário, um tirano, que é o termo que a Lavoisier usa. E, logo em seguida, esse líder, ele produz um tipo de uma distorção do conceito da liberdade. Ele faz com que as pessoas percam a noção da liberdade e oferece, então, uma outra noção de liberdade. Me faz lembrar muito, não sei se vocês já leram, 1984, de Orwell, George Orwell, que é um projeto, assim, uma coisa muito interessante, que me chama a atenção nesse contexto, é como as palavras perdem o sentido. E a palavra que perde sentido imediatamente na escolha de um soberano, um tirano, é a liberdade. E uma frase que eu prefiro ler aqui, do Lavoisier, ele diz o seguinte: é inacreditável como o povo, assim que se vê subjugado por um poderoso, caia tão rapidamente em tal e tão profundo esquecimento da liberdade, passando a servir e obedecer com imenso desembaraço, com tanta boa vontade que diríamos, ao observá-lo, que não perdeu sua liberdade, mas conquistou sua servidão. Então, eu acho isso extremamente, radical demais, né? E o que esse texto me convocou, o texto de Freud, eu só introduzo o Lavoisier porque tem, para mim, profunda relação com o texto de Freud. Ele faz uma genealogia desse fenômeno, né? Ele tenta fazer uma genealogia do fenômeno da massa, fenômeno do grupo, fazendo sempre um retorno à estrutura do sujeito, né? Ele retoma a estrutura do sujeito, faz uma revisitação, né, da topologia e coloca um elemento, eu acho que não está tão claro, talvez, no texto, mas a gente pode explorar isso bastante, que é a pulsão de morte na estrutura do superior, né? Então, toda a discussão de Freud, toda essa discussão que ele desenvolve nesse texto, ele não tem, como a gente pode pensar, apenas uma relação com o momento político que ele estava vivendo naquela época, de um antissemitismo já violento, né? Ainda não tinha, foi muito antes de uma invasão do território, né, da Áustria, que ele viveu mesmo a violência. O Freud, ele conviveu com a suástica no consultório dele, né, durante alguns meses antes dele deixar Viena, nos últimos dias. Mas havia já um elemento de um antissemitismo muito intenso
E ele claramente viveu esse momento político. E grande parte desse semitismo teve relação com o fenômeno de massa, né? E o líder que já tinha sido anunciado, né? Então, o que eu acho interessante é que o Freud ele não tem uma teoria só do fenômeno de grupo nesse momento que foi em 1921. Ele tem uma teoria do fenômeno de grupo desde o Totem, né? Porque a morte do pai foi o primeiro fenômeno de grupo, né? Então, a morte do pai originário foi talvez o primeiro fenômeno de grupo numa outra situação. É como se o líder fosse, na verdade, como se o pai fosse a imagem negativa do líder que fosse se apresentar depois, né? O fenômeno mesmo da morte do pai pelo ressentimento dos filhos, né? Pelo ressentimento dos filhos mais velhos que eram proscritos ou eram excluídos da ordem. Nenhum deles tinha coragem de produzir aquele ato, né? Mas juntos produziram esse ato. Com o efeito do grupo, eles foram capazes de matar o pai, mas eles não foram capazes, nenhum deles, de assumir, né? Então, o que vem depois disso, desse vazio do lugar do pai, né? Daquele pai, foi a cultura, né? Então, o que o Freud faz? Em vários textos, a partir de Totem, mas passando por todos os textos que ele trata da cultura, todos os textos que ele trata mesmo da clínica, daqueles momentos em que ele coloca em questão, por exemplo, o superior na estrutura da neurose obsessiva, na estrutura da melancolia, aproximando as duas. Depois, ele falando sobre a perda de realidade na neurose na psicose, né? Tem sempre o elemento da pulsão, né? O elemento da pulsão já tendo se ocupado da instância do superior. Isso que eu acho que é o fundamental do texto de Freud. É que a cultura não foi capaz de fazer de modificar a estrutura pulsional do sujeito, ou fez isso até certo ponto, né? Mas não modificou a estrutura pulsional do sujeito. Então, quando Freud ele fala sobre o produto desse assassinato, né? Quando ele fala que esse lugar do pai originário foi ocupado pela lei, pelo código legal, também pela religião, que no início eram muito próximos, né? Não havia um limite entre a religião e, e o direito, né? Essa lei, essa lei da cultura, essa lei produzida pela cultura, por essas formas, né, a diferenciação da cultura, não foram capazes, ou foram capazes só até certo ponto, de, posso dizer, suprimir essa lei do pai originário, né? Que é a lei do gozo, que é a própria pulsão de morte. Então, existe inclusive um autor do direito, o nome dele é Kelsen, Hans Kelsen, que foi um judeu, e ele não é muito conhecido por ter sido muito próximo de Freud e por ter participado da reunião de quarta-feira, em 1906, 7, 8, provavelmente, mas ele é considerado um dos principais teóricos do direito. E ele fez um texto longo, de mais de 30 páginas, sobre, muito influenciado por Freud em Totem Tabu. E ele diz que a norma fundamental do direito, o Grundnorm, né, a norma fundamental do direito, é a norma vazia, esvaziada, de enunciado, que foi o resultado imediato da morte do pai originário. Então, esse lugar vazio gerou toda, todo o código, né? Todo o código. Então, para cada sujeito, aí eu entro um pouco mais na identificação, para cada sujeito que no momento que vê
a alteridade diante de si é, assim, submetido à identificação, né? Freud, em algum momento, disse que a identificação acontece entre a fome e o amor, né? Porque o peito, o seio da mãe, ou o cuidado, né, de quem cuida do sujeito, do pequeno sujeito, da criança, ainda parte do corpo dela, né? Ela não tem uma delimitação de si própria, né? Então, a primeira vez que a alteridade se manifesta, acontece então esse primeiro traço, a inscrição do primeiro traço da alteridade, e depois, só depois disso, a escolha de objeto, o investimento do objeto, né? Então, o Freud, ele, no início, ele faz uma distinção entre a, a inscrição, né, do traço da alteridade que acontece na identificação e os estímulos e as inscrições do outro, que já é o objeto de amor, né, o objeto de investimento. Aí depois ele embaralha as cartas. O Freud faz muito isso, né? Ele embaralha as cartas, né? E ele embaralha as cartas, por exemplo, sobre identificação e sobre a escolha objetal. Ele fala, ele passa a dizer que não é possível uma coisa sem a outra. Para culminar na estrutura, para culminar na estrutura da identificação profunda que acontece na melancolia. Então, na melancolia, Freud, ele ele aproxima da psicose, tanto da psicose quanto da neurose obsessiva, que é muito interessante, né? ele ele coloca, ele mostra a radicalidade da identificação, né? Quando o sujeito, quando eu, os termos de Freud, ele é destituído de si. Ele se deixa bater pela sombra do objeto perdido. Ele se faz objeto do objeto perdido, como uma dupla perda. E isso é mais do que a morte mesmo, né? Na verdade, a gente fala porção da morte, mas sem ter a ideia do que significa isso, né? Não é a morte física, né? Freud, no Além do Princípio do Prazer, ele usa muito, até de uma maneira muito surpreendente, um modelo médico, né, biológico, para falar da morte, né? Fala da reprodução e tal. Uma pena que ele não tivesse conhecido o que veio depois sobre a teoria da apoptose. A apoptose é uma teoria, aliás, confirmadíssima, biológica, que eu acho interessante falar isso agora porque é interessante para a gente nesse texto. A pulsão de morte não está relacionada à morte, né? A pulsão de morte não se refere à morte física. A pulsão de morte vai além da morte física. A pulsão de morte, ela tem muito mais a ver com um desaparecimento, com, com um desaparecimento que acontece no fenômeno biológico da apoptose. O que é a apoptose, então? A célula, ela tem várias formas de morrer, né? Mas existe uma forma que é diferente das outras, que é aquela apoptose. Em qualquer outra forma de morte celular, existe um sinal, um vestígio da presença daquela célula. Mas não quando acontece a apoptose. A apoptose, quando ela acontece, é como se fosse uma via metabólica que converge em várias outras vias. Então, a partir de determinados limites da célula, existe um ponto limite, uma linha a partir da qual toda a célula ela decide pela morte, mas de uma forma específica. Ela decide pelo desaparecimento, porque não deixa vestígios. Não deixa vestígios. Isso me faz lembrar a descrição de Freud mesmo do tabu. O tabu como primeira lei. Freud diz que depois da morte do pai, o primeiro código que ainda persiste para nós, em várias formas mais aprimoradas ou menos, é o tabu. E o que é o tabu? O tabu é quase que uma mágica, né, que se fazia
depois da morte do pai e depois da morte do totem, que representava cada vez o pai, de que aquele pai não tinha existido, ou que aquela morte não tinha existido. Então, a morte do pai originário, a morte do totem como representante do pai originário, ela era apagada da memória com o tabu. O tabu fazia com que aquele pai ou aquele totem perdesse aquele nome. O nome que diferenciava aquele totem era esquecido. Isso pelo efeito de culpa, por efeito do sentimento de culpa, efeito da consciência de culpa, que fazia com que todos aqueles que tinham se alimentado da substância do pai ou da substância do totem apagassem aquele crime da memória, aquele crime que tinha sido um banquete, né? E como se ele não tivesse nunca existido, né? Como se a morte, aquela morte, não tivesse nunca existido. E o que é interessante em Freud é que o tempo todo ele vai dizer como que a cultura que veio depois desse tabu, né? O tabu como primeira lei, uma lei mágica, né? Do apagamento, do esquecimento, do esquecimento mesmo radical, como se aquilo nunca tivesse existido para nenhum deles, né? Como que as formas posteriores da cultura e da lei não foram capazes de eliminar esse primeiro ato, né? Então, isso me chama a atenção com relação à própria estrutura do superior, e que é o que importa a cada vez que nós estamos diante de um fenômeno de grupo. Porque o sujeito, no desamparo da falta do pai, na consciência de culpa, maior ou menor, do crime, né, desse crime, da morte, do assassinato do pai, ele escolhe um líder. Mas não é qualquer líder que pode ser escolhido. Não é qualquer um que pode ocupar esse lugar. Quando a criança ela vê diante de si o pai, ele vê o pai, que não é aquele pai originário, é o pai submetido à cultura. É o pai que vai também representar a cultura, representar a lei, falar o que é certo e o que é errado, até onde ele consegue ir, né? Mas existe sempre as formas arcaicas. E o líder, ele se aloja na estrutura do superior, né? E existe uma dialética muito complexa, eu acho que é isso que Freud se interessa tanto, entre as formas da cultura de um lado, as formas cada vez mais aperfeiçoadas da cultura, do código legal, da cultura, da arte, por um lado, e a lei arcaica do pai primitivo, do pai originário, do outro. E por que isso acontece? Porque o líder ele tem que ter algumas características. Ele não pode representar a cultura. O líder, para ele ser líder, segundo Freud mesmo, e segundo Lavoisier, ele não pode ser contaminado pelo que veio depois dele. A temporalidade dele é outra. Ele ainda não morreu, digamos assim, ainda não foi assassinado. Então, a lei desse pai originário é a lei do gozo, né? É a pulsão de morte. E é essa pulsão de morte que ocupa o superior, a estrutura do superior, que tem uma estrutura muito interessante, porque é tanto a instância da lei, do código legal, como produto da cultura, como também o lugar da pulsão de morte. Então, isso faz com que a, a, a própria pulsão de morte foi um desafio para Freud, um ponto de opacidade para Freud até o final da vida, né? A história do texto, além do princípio do prazer, mostra isso.
O termo pulsão de morte foi falado por um outro analista, agora me esqueci o nome dele, em 1907, em uma reunião das quartas-feiras. E Freud disse para ele que era impossível aquilo acontecer, e ele falou, aí esse analista disse, realmente, eu me enganei. Só nesse texto, 1920, é que Freud assumiu, inclusive, o termo e o conceito da pulsão de morte. Né? Mas a loucura mesmo do fenômeno de massa, o fenômeno de grupo, é que ela acontece na instância do superior, o que permite o fenômeno de grupo, essa dualidade, essa oposição, essa dialética entre dois códigos. O código da pulsão de morte na forma mais pura, né? Que foi, né, personalizado na figura do pai primitivo, e tudo que veio depois da morte dele, toda a cultura, toda a elaboração do direito. É muito interessante o que Freud vai dizendo aos poucos sobre o líder. Ele começa dizendo que é como se o líder amasse os seus filhos por igual. Como que esses elementos da massa, por serem tão indiferenciados, né, como grãos de areia, alguém acho que fez essa associação, essa massa indeterminada, essa massa indiferenciada do grupo, né, a supressão da identidade, como se o pai amasse todos os filhos igualmente. Mas depois ele diz que não. Depois ele diz um pouco o contrário disso. E lá, Boétie, é preciso. Esse pai não pode amar. O pai primeiro, o pai originário, não pode amar. Aquele que vai ocupar esse lugar desse pai, não é permitido a ele amar. Ele tem que ser indiferente aos seus filhos. Ele tem que ser indiferente a qualquer demanda, inclusive demanda de amor. Então, uma outra referência que eu acho que é exemplar com relação a essa figura do tirano, né, escolhido, né, mais do que isso, mais do que ele ser o tirano, mas escolhido como para ocupar esse lugar, é a obra quase toda, grande parte da obra de Kafka. Né? O Kafka, ele diz em Carta ao Pai, um texto brutal, que ele escreveu parte das suas obras em quase que uma homenagem a esse pai. Né? O pai que é indiferente a qualquer coisa. O pai que é indiferente aos filhos. O pai que é indiferente à cultura. O pai que é ainda aquele pai anterior a essas manifestações todas. Então, por que que isso acontece? Por que que o sujeito, na, na sua liberdade de escolha, ele escolhe por voto, né, democraticamente, alguém com esse perfil? Lavoisier já tinha falado isso, né? Muitas vezes, no momento em que escreveu, em 1545, não havia ainda a experiência da democracia como a gente conhece, né? Mas o sujeito escolhe essa pessoa. O sujeito escolhe pela consciência de culpa, pelo sentimento de culpa, segundo Freud agora, essa figura. E aí o Kafka ainda é mais interessante no processo que ele diz. O que é o processo? Para quem não leu. No processo, um sujeito que tem a inicial K, meu para casa, texto de Kafka, ele é sentenciado a uma pena,
mas ele não sabe qual foi o crime que ele cometeu. Isso não é dito a ele. Uma manhã ele acorda com a sua casa sendo visitada por 2 oficiais. Mas não dizem a ele do que ele foi acusado. Não existe acusação sobre ele. E diz para ele o seguinte: olha, você foi considerado culpado, mas não precisa fazer nada, você ainda está livre. E aí esse sujeito, ele tem que preparar uma defesa. E todo o livro, todo o texto de Kafka é sobre uma defesa impossível, né? Porque essa defesa ela teria que ser baseada a uma acusação que não houve. E aí o Kafka, né, o personagem, ele procura os meandros do tribunal, dos tribunais. Ele sabia que havia nos subterrâneos do tribunal várias relações de força, né, que ele quer descobrir. Ele procura uma pessoa que saberia das, das leis internas do tribunal. E essa pessoa pergunta para ele: afinal, você é culpado ou não? E ele diz assim: eu sou inocente, mas também sei que isso não significa nada. Da onde não havia nada veio a culpa. Então, de onde não havia nada veio a culpa. É um tema, é um momento fundamental desse texto de Kafka e que tem relação com uma outra coisa. A outra possibilidade do, do superior. Como eu disse, o superior ele tem esse duplo vínculo, né? Do pai primitivo e também do direito e também da cultura, que é que é outro lado do pai também, né? É outro lado do pai. O pai, claro, tem outro lado. Então, é um momento mais, eu acho que mais bonito do processo apareceu separadamente como diante da lei. A história é muito, eu acho que oportuna, porque a gente está falando dessa lei do pai, né? Desse pai primitivo, mas tem uma outra história. A história da proteção, considerando toda a, posso dizer, as demandas, né, dessa figura, a demanda pela lei, né, a procura, o abrigo da lei, na verdade. O que acontece nesse texto de Freud, de Kafka, é que ele está diante da lei. Existe um lugar que significa, que representa a lei. E um portão sempre fechado. E uma pessoa que olha por aquele portão. E essa pessoa que foi para lá procurando o abrigo da lei, procurando acesso à lei, ele, depois da vida inteira, depois de ter esperado a vida inteira, depois de ter ficado velho, ele pergunta para aquela pessoa que cuidava daquele portão: por que esse portão nunca se abriu? E ele diz: esse portão esteve sempre aberto para você. Então, eu acho que a ideia seria aquilo que Freud também coloca, que é interiorizar uma lei, né? A interiorização da lei, a possibilidade de tomar para si a própria lei, né? Tomar para si a lei da cultura, né? Com a possibilidade de supressão ou de atenuação mesmo da lei, dessa lei arcaica, né? Eu acho que vou parar por aqui. Não sei se eu já falei os 30 minutos. A minha ideia era mesmo falar livremente, meio associação livre mesmo. Estou falando assim, né? Estou, como vocês, muito interessado no texto e na discussão. Não tem um texto meu ainda definitivo, mas essas coisas já estão esboçadas, né? Ele
não só esse texto, mas outros textos de Freud e outros textos de outros autores, para tentar apreender melhor esse conflito, né? Por que é possível esse fenômeno de grupo que a gente está vivendo hoje? Não só no Brasil, né, mas especificamente o nosso fenômeno, né, aqui no Brasil. Né? Por que isso está acontecendo? E qual que é essa genealogia, né, desse efeito de grupo com essas características que nós temos aqui no Brasil? E o texto de Freud aponta, então, para a pulsão de morte e essa ocupação do superior como instância do código legal e instância da pulsão de morte. Então, acho que seria essa a base dessas discussões. Eu acho que o Roberto certamente vai acrescentar muito nessa questão e eu acho que seria essa a minha contribuição para o debate. Obrigada, Alexandre, pela contribuição. Foi bastante instigante, né? Você trouxe vários pontos aí interessantes a se pensar, principalmente relacionado ao que a gente está vivenciando mesmo. Esses questionamentos finais que você coloca que nos coloca realmente a pensar e a trabalho, né? Então, eu vou passar a palavra para o Roberto, e aí no final, tá, gente? Quem quiser perguntar pode mandar no chat, ou no final a gente abre, né? Quem quiser abrir a câmera, o áudio, pode perguntar diretamente. Só um momento aqui. O Roberto é psicólogo, filósofo, psicanalista, pós-doutor em psicologia clínica, professor dos cursos de pós-graduação em psicanálise da Faculdade Pitágoras e do Grupo Uni. E estamos aí, né, Roberto? A palavra é sua. Aí. Ok, obrigado, Marília. Ficou complicado falar depois do Alexandre aqui, né? É bacana que a gente conversou alguns dias atrás, né? O Alexandre, a Marília e eu, e a gente conversando sobre as formas de produzir isso que a gente vai falar hoje, né? E acabou que a gente seguiu caminhos inversos, né? O Alexandre falava, eu fiz uns rascunhos, vamos ver se eu consigo organizar na hora de falar, e eu falo, eu fiz um texto, eu acho que eu vou bagunçar ele todo na hora de falar. Né? Então, basicamente, é por aí. Mas tá, vamos lá. O que eu pensei em falar hoje, né, aqui para a gente tomar essa discussão? Primeira coisa, uma ideia que a gente aprende muito na Faculdade de Filosofia, que é teorias são teorias, né? Elas não têm um valor agregado a ela. Uma teoria não é boa ou ruim, né? Teoria é uma teoria. Depende do que você vai fazer com ela, de como você vai discutir. Ela tem aquele valor dela dentro de um contexto em que ela existe. Então, não existem teorias certas ou erradas, né? Elas vão ganhar valor, perder valor dentro de contextos distintos, mas elas são teorias. Então, por exemplo, na filosofia política, quando a gente está abordando as diferentes formas de governo, né, que a gente vai pensar, né, na teoria geral do Estado, então, liberalismo, neoliberalismo, marxismo, neomarxismo, pluralismo, então, são todas formas interessantes, formas inteligentes de se pensar, uma maneira de se gerir o Estado, mas depende do que você vai fazer com cada uma delas. Então, a teoria é apenas uma teoria, nesse sentido, é uma maneira de você pensar, de organizar, mas o que você vai fazer com ela é outra coisa, né? Então, por isso que eu vou trazer um exemplo de uma pessoa que, de uma maneira geral, nós gostamos bastante e que se identifica com uma teoria que a gente não concorda tanto, né? Então, nós vamos ver um pouco disso aí, vamos ver o que a gente pensa disso, que as teorias podem ser boas dependendo, mesmo não sendo aquela que a gente concorda, mas elas podem ser boas dependendo do uso que se faz. E pensando no nosso tema, né, que é identificação, estrutura e incidências políticas, né? Eu fiquei pensando nessa questão de que a identificação não necessariamente ela tem que ocorrer com o líder também, né? Uma das coisas é que ela pode ocorrer com uma ideia, né? A gente se identifica uma ideia e pode ser que um líder venha encarnar essa ideia depois e aí a gente vai ter uma pessoa que conduz aquela massa. Famoso, por exemplo,
o texto do Schreber, né, o próprio texto do Schreber, Memórias de um Doente dos Nervos, onde ele vai dizer, né, lembrando que o texto foi publicado em 1911, se não me engano, acho que em 1911, que o texto do Schreber sai, pouco depois saiu do Freud, próximo ali, e nesse texto o Schreber diz que a raça ariana é uma raça pura, ela é uma raça melhor e por isso ela deveria governar o mundo, ela deveria, né, estar aí para o mundo inteiro e tal. É interessante que essa é a ideia do povo alemão, num certo contexto ali da virada do século, e como que as pessoas se identificam com aquela ideia. Aí, de repente, aparece uma pessoa, um líder carismático, literalmente uma pessoa que conduz os outros, né, o Führer, em alemão, e essa pessoa fala assim, é isso que vocês querem? Então, vamos lá, eu estou aqui, vem comigo, né, que a gente vai. É a ideia que vocês gostam, vem comigo que a gente vai na onda e vamos junto, né? Curiosamente, algo parecido aconteceu no Brasil, né? A gente tem essa ideia de que muita gente queria falar algumas coisas e não podia, né? Muita gente gostaria de expressar certas ideias e não podia, e de repente aparece um líder carismático que vai dizer, vem comigo, vocês vão poder falar o que vocês querem, né? Então parece que existe uma certa encarnação, uma certa identificação com a ideia e que um líder encarna aquela ideia e aí as pessoas vão no bolo, vão juntos, né? É a ideia do imprinting, que a gente fala, né? Que é a pata e os patinhos, né? A pata está andando, os patinhos estão ali atrás, mas que se você tira a pata e põe uma bola de basquete, sei lá, e rola a bola, os patinhos vão atrás também, né? Não vai fazer diferença, né? Eles têm que seguir alguma coisa. Então, é bem essa ideia, né? Pô, eu posso me identificar, então, com um conjunto de ideias, com algo ali que eu acredito, de alguma forma, basta alguém aparecer e me conduzir, né? Ser o Führer que eu vou atrás, tá? Então, vamos lá. Então, eu queria apresentar esse nosso personagem aí que eu estou falando e que ele trabalha com uma ideia que hoje a gente tende a não concordar tanto, pelo menos o pessoal que está ligado na psicanálise, né? Quem, de alguma forma, aí é da área de humanas e tal, mas eu queria apresentar um cara que se intitulava como um liberal à moda antiga, né? E esse liberal à moda antiga não é nada mais, nada menos, ninguém mais, ninguém menos do que Sigmund Freud, né? O Freud diz, numa carta para um amigo dele, o Stefan Zweig, ele vai dizer para ele, eu sou um liberal à moda antiga, né? Então, isso aí aparece em vários comentadores de Freud, vão falar sobre isso. Inclusive, naquela biografia da Rodineskov, do Freud, a Rodineskov vai lembrar isso aí, né? Existe, o Freud fala isso numa carta para o Zweig, que ele é um liberal à moda antiga. Então, é estranho para a gente, né? A gente pensar, eu sou um liberal, né? E porque hoje a gente meio que pensa, nossa, mas essa questão muito direita, muito assim, parece estranha para quem pensa com a psicanálise, quem pensa com as ciências humanas de uma maneira geral, mas é claro, existem vários teóricos, psicanalistas, filósofos e tal, que pensam por um outro viés. Mas, tá, o que será que o Freud queria dizer com esse liberal à moda antiga? E aí é um pouco disso que eu queria trazer hoje na discussão, para ver se a gente caminha, né, nessas incidências políticas aqui. E aí eu resolvi fazer um pequeno trabalho assim, de investigação, dessa questão do liberalismo, dessa questão dessa fala do Freud, e ver se a gente conseguia encontrar algumas referências nos textos do Freud que mostrassem que ele tem mesmo essa fidelidade a um certo liberalismo, tá? E aí eu resolvi fazer uma coisinha que, infelizmente, raramente a gente faz, que é estudar um pouco de história política, né? Vamos pegar política, vamos estudar o que é política, né? Vamos estudar história política, o que acontece no mundo ao longo do tempo com as políticas, as diferentes formas de governo e tal. Infelizmente, a gente estuda isso muito pouco, eu resolvi pegar isso aqui para falar um pouquinho. Então, vamos lá, vamos começar bem, como é a história, a gente começa lá do início, né? O liberalismo, né, como uma forma de pensamento, ele surge em 1776, com um livro que ficou muito famoso, que foi um livro do Adam Smith, né, que é A Riqueza das Nações, tá? É o famoso livro da mão invisível do mercado, né, e tal. Ele tinha como pontos fortes o quê? Esse livro? 3 grandes coisas: as liberdades individuais, o livre comércio e a livre iniciativa. Sempre tem a ver com a ideia de liberdade, né? Daí o movimento se chamar liberalismo.
né? É porque sempre tinha a ideia de liberdade, tá? Mas essa liberdade, né, e isso a gente precisa prestar atenção, é a parte da história que a gente tem que prestar atenção, essa liberdade ela é sempre ligada à população mais rica, detentora de posses, né? E era sempre uma liberdade em relação ao poder do Estado. Lembrando que nessa época, quem tinha o poder? Os reis, os príncipes, né? De cada monarquia, de cada um daqueles estados, e, claro, a igreja, né? Então, basicamente, eles queriam ficar livres do poder do Estado, da igreja, para que eles pudessem fazer, né, os comércios e aquilo que eles gostariam de produzir. Mais ou menos ali, século XVIII, XIX, né, por volta disso aí, a gente vai ver o liberalismo se dividir em duas grandes vertentes. A gente vai encontrar uma que a gente chama de uma vertente protetora, e aí eu vou citar aqui um professor meu, né, da filosofia política, né, da teoria geral do Estado, é um texto dele, o Amâncio, ele vai dizer assim, esse liberalismo, né, nessa vertente protetora, defende a existência de organizações políticas responsáveis para se evitar a dominação de uns sobre os outros, a ideia de evitar monopólios e coisas assim, garantindo a liberdade individual para que todos possam buscar os seus interesses individuais, característica constante nos seres humanos, segundo os pensadores liberais. Tá? É curioso que aqui a gente, né, quando a gente lê assim, quando a gente vê assim, a gente parte do princípio que somos todos iguais, né? Por isso que a gente tem essa possibilidade de eu vou investir, você vai investir, todos nós vamos entrar nesse mercado como iguais. Só que não é verdade, né? Tanto é que a liberdade é só para os detentores de posse, né? Não é todo mundo que é igual, é só para alguns, tá? Um dos grandes nomes desse liberalismo mais protetor, né, é o Hobbes, grande filósofo Hobbes, né? E a gente tem que pensar que nessa vertente, sobretudo em Hobbes, a grande característica é limitar os poderes do Estado e da Igreja, tá? E também o desejo de fazer uma esfera, assim, estabelecer uns limites para essa esfera privada que tivesse livre desses poderes do Estado e da Igreja. Essa é a ideia do Hobbes, enquanto um liberal mais protetor, ok? Um outro ponto importante é uma busca de liberdade política para a sociedade civil, tá? Tomando como pressuposto, né, a ideia de indivíduos iguais, tá? Somos iguais, temos os mesmos direitos, temos os mesmos poderes, e o famoso só que não, né? Não é exatamente assim. E aí a gente parte aí tentando buscar coisinhas assim, e onde tem isso? Tem algo disso no Freud, será, né? Então, a gente precisa lembrar um dos textos mais famosos do Hobbes, que é o Leviatã, né? Que é o mito fundacional ali do Hobbes, né? A gente tem vários autores que trabalham com mitos fundacionais, o Hobbes é um deles, o Rousseau, outro, né? A ideia lá do bom selvagem, né? E tudo mais. Só que o mito fundacional do Hobbes, né? Ele apresenta essa passagem do estado de natureza para o estado de cultura a partir de um quadro beligerante, né? Um estado de guerra. E é interessante que, de alguma forma, o Freud ele toma essa ideia do Hobbes, né, para criar o próprio mito fundacional dele, né? O pai primevo da horda no totem e tabu, né? A gente vê que há também no mito fundacional do Freud esse estado de guerra, né? O assassinato do pai pelos filhos, e é isso aí que vamos pensar alguma coisa do Hobbes, tá? Esse texto freudiano, curiosamente, o Totem e Tabu, sobretudo o quarto ensaio dele, né, é a base do texto Psicologia das Massas e Análise do Eu, né? O Freud, quando ele vai escrever o Psicologia das Massas, ele se baseia muito nessa ideia que está ali no quarto ensaio do Totem e Tabu, isso aí está escrito na introdução do James Stretch, né, para a Psicologia das Massas. E é curioso ele tomar do Totem e Tabu, porque a gente vê que são 3 textos da virada mesmo, né? É Além do Princípio do Prazer, de 1920, Psicologia das Massas, de 21, e o Eu e o Isso, de 23, né? Que é realmente a virada ali para a segunda tópica, você dá com esses 3 textos, mas no Psicologia das Massas o Freud não toma mesmo o Princípio do Prazer, ele toma o Totem e Tabu, né? Um texto relativamente mais antigo nesse sentido, tá? Então, falamos de uma das vertentes do liberalismo aí, como que tem algo que o Freud pega dali, né?
Mas tem a outra vertente, que é conhecida como a vertente desenvolvimentista. Tá? Ela defende a participação política como um mecanismo essencial, que eu estou citando meu professor de novo, né? Um mecanismo essencial para a construção de uma cidadania ativa e para o desenvolvimento moral e intelectual dos indivíduos. Então, aqui a gente tem uma diferença de ideia, né? Enquanto né, a protetora, eu fecho tudo ao redor dessas pessoas que detêm as posses e tudo mais, nessa outra vertente, a desenvolvimentista, eu quero, de alguma forma, trazer o povo, alguém ali, para que ele possa fazer parte do mundo político. O meu trabalho é fazer com que essas pessoas mais simples se desenvolvam de alguma forma, consigam ter bens, consigam ter posses, consigam ter conhecimento, para que eles possam entrar nesse pacote das pessoas que podem tomar decisões. Essa é a ideia do liberalismo desenvolvimentista. Ainda tem a mesma questão, né, da liberdade em relação ao Estado, mas aqui eu tento trazer mais pessoas para o grupo dos que podem participar das decisões políticas. Tá? Dentro dos grandes pensadores dessa corrente desenvolvimentista, a gente tem o Stuart Mill, né? Não sei se vocês conhecem, um outro grande filósofo, e aqui eu vou citar um trechinho da tese de um amigo nosso, Marden, né, o Marden Leandro, que ele vai, né, citando um pedacinho da tese do Marden aqui. Ó. É de conhecimento geral, aqui o Marden está falando das relações do Freud com a filosofia, ali, né? Que o Freud assistiu a esses cursos nos anos de 1874 e 1876, que eram os cursos de filosofia do Brentano sobre Aristóteles, né? Isso bem no comecinho, quando o Freud ainda cursava a Faculdade de Medicina na Universidade de Viena. Concomitante a isso, enquanto o Freud fazia esses cursos com o Brentano, né, o fundador da psicanálise ainda trava contato com a proposta lógica de John Stuart Mill, traduzindo alguns de seus ensaios, entre eles o seu sistema de lógica dedutiva e indutiva. Ou seja, o Freud era leitor de Stuart Mill e era tradutor de Stuart Mill, né? Então, o Freud conhecia a obra dele. E o Stuart Mill era um dos grandes defensores desse liberalismo desenvolvimentista. Tá? Só com esses dois pontos aí, né, incluídos aí na história do liberalismo, né, essas duas vertentes, a gente já vê algumas influências do Freud, né? Então, a gente já pode ver algumas raízes do pensamento freudiano ligado, de alguma forma, ao liberalismo. Mas talvez o mais importante mesmo seja a gente entender, né, não só por essas ligações aí entre teóricos, mas como é que a coisa aconteceu mesmo ali no momento em que surge a psicanálise, ali no momento em que o Freud está se formando médico, se formando como homem, né, e um homem de cultura que vai surgir ali. Tá, vamos lá. Tem um autor bacana, chama Chorsky, não sei se vocês já viram, ele tem um livro que chama Viena Fin de siècle, né? Viena Fim de Século, Política e Cultura. Ele é publicado no Brasil pela Companhia das Letras, foi publicado em 1990, eu acho que a gente não acha ele mais para comprar, né? Só em sebos e coisa assim. E esse Chorsky, o autor desse livro, ele fala que a Viena da passagem do século XIX para o XX, tempo aí da época de ouro aí do Freud, aí, no surgimento aí, foi a cidade berço de um contexto único, né? Já que o panorama político ali daquela região, né, o panorama político, social, intelectual e tal, ele se apresentava de uma forma muito ilustrativa, muito elucidativa, de todo o movimento da modernidade, da efervescência, da crítica, da transformação que aconteceu naquele lugar, e que foi mais ou menos aí entre 1890 e 1910, essa viradinha, né, do século XIX para o XX, que ali em Viena, uma série de movimentos, né, inaugurais, culturais e tal, tiveram, né, foram chamados de modernidade vienense, né, esses movimentos, e eles tiveram diversos campos de atuação assim, na atividade humana, né, nas artes, no pensamento, na política, né, e a gente pode destacar alguns deles e a gente vai ver que o Freud está ligado a todos de novo, né. O primeiro desses movimentos foi o positivismo e a epistemologia de um físico que se chama Ernst Mach, né, que escreve Mach, né, no final, e era um físico do qual o Freud diz ter tirado a ideia de análise, né, que com Mach, né, que se surge essa ideia de análise, vou dividir as coisas nas menores partes possíveis, que é como o Freud, por exemplo, pensa a interpretação dos sonhos, né, eu pego o sonho, divido em vários pedacinhos pequenininhos, vou falar de cada um, o Freud tira a ideia de análise desse autor. E esse autor, curiosamente, né, além de ter essa ideia de análise, ele era o padrinho
de ninguém menos do que o Josef Breuer, né? Que é aquele lá do estudo sobre histeria, né? Na Academia de Ciências de Viena. É ele que introduz o Breuer na Academia de Ciências de Viena, e o Breuer foi o grande mestre do Freud ali no comecinho da carreira do Freud, né? Com quem o Freud andava, tentava aprender as clínicas ali. Uma outra pessoa importante dessa época foi, né, o Franz Brentano, com quem o Freud fez os cursos, né? E a fenomenologia, a filosofia da linguagem dele, né? Foi a partir daí que o Freud tira boa parte das suas ideias ali na teoria das representações, né? Representação coisa, representação palavra, toda aquela questão, né? O Freud aprende muito disso nesse curso de Aristóteles, do Brentano e tal. Também foi muito famoso nessa época o movimento de secessão de um pintor que chama Gustav Klimt, muito famoso, quem quiser procurar e tal, é bem bacana, que ele propôs todo um rompimento com a classe artística de Viena, a classe anterior, então bem bacana. Também outro famoso nas artes, um músico que chamava Gustav Mahler, famosíssimo por ter uma única sessão com Freud, né? De uma tarde eles ficaram passeando pelos jardins de Viena, né? E um outro grande nome desse mesmo movimento aí da modernidade vienense, nada mais, nada menos do que Freud e a psicanálise, que surge nesse mesmo momento, tá? Mas o que esses artistas, esses pensadores, o que eles tinham em comum, né? Eles notavam, né, essa instauração assim, de uma crise muito grave nos sistemas simbólicos tradicionais que sustentavam ali o pensamento da época, né? Então, eles tentavam entender essa crise, tentavam resolver essa crise, produzindo novas interpretações, né? Com um caráter crítico e transgressor das tradições. Então, a cara da psicanálise, né? Muito isso, a cara da psicanálise. Então, era uma oposição à herança, né? Que era da cultura liberal, curiosamente, e racional, do iluminismo, né? Que predominava ali naquela época. Então, o solo comum a todas essas abordagens que germinava era justamente isso, nesses campos social, subjetivo, que ia aparecendo cada um a seu modo em cada um desses pensadores, mas sempre com uma oposição a essa cultura liberal e racional, tá? O Chomsky, então, ele vai dizer que há uma nova visão de homem que surge nesse momento, devido a esse franco desmoronamento do mundo social ali dessa Viena da época e tal. E essa nova forma de pensar o homem, né, vem então de uma desilusão, né, pelo fracasso desse projeto liberal e do projeto iluminista, né, que tentava proporcionar um bem-estar social individual, né, e a gente vai ver que em vez desse bem-estar, o que a gente vai ter, como vai dizer o Freud anos depois, é um mal-estar, né? E aí, uma citação aqui num trechinho do Chomsky também que ilustra bem isso. A cultura liberal tradicional tinha se concentrado sobre o homem racional, cujo domínio científico sobre a natureza e controle moral sobre si deveriam criar a boa sociedade. No nosso século, né, o século XX, que é quando Chomsky escreve, o homem racional teve de dar lugar àquela criatura mais rica, mais perigosa e inconstante, que é o homem psicológico. Esse novo homem não é simplesmente um animal racional, mas ele é uma criatura de sentimentos. Tá? Então, o ideal liberal que vem do iluminismo, esse que o Freud, né, bebe ali, que a gente vê nos textos do Freud algumas referências, baseado aí nessa racionalidade, né, que traria esse bem-estar, ele estava acabando, ele estava ruindo, ele estava desmoronando ali às vistas de todo mundo. A nova visão do homem, então, não era racional, mas era afetada pelos sentimentos, pelas incertezas, né? E ela pôde surgir, finalmente, com esse desmoronamento das formas tradicionais que tinham até então. Era uma visão marcada pela perda, pela decadência e pelo desmoronamento dos valores morais bancados pelo liberalismo, tá? Tem um outro autor bacana também, que é o Derrida, ele tem um livro A Modernidade Vienense e as Crises de Identidade, ele foi publicado em 1992 aqui no Brasil, tá? Ele vai dizer que a busca da solução para essa decadência do ideal liberal, né, a partir dessas buscas vão surgir, então, um certo ceticismo e um descrédito no futuro, e uma nova concepção de homem, de ciência, de formas estéticas e éticas, buscando reconstruir o destroçado homem vienense da época. Mas a gente tem que pensar também que não houve uma ruptura completa, tá? A nata intelectual de Viena, ela não deixou para trás todo aquele fio
condutor das tradições antigas, tá? Então, continuou havendo, querendo ou não, uma cultura moralista e uma ideia, né, também, de certa forma, científica da lei, mas moralista também. Basta a gente pensar que esse momento era a época vitoriana, né? A época aí da Rainha Vitória e toda aquela questão muito pudica, né? Que era a cultura europeia desse momento. A gente consegue ver isso no próprio Freud, né? Na história particular do Freud, na biografia da Rodineskov, a gente vê isso. Tem um capítulo, né? O primeiro capítulo da segunda parte chama Uma Belle Époque, né? E ela vai dizer que o Freud nunca conseguiu muito, né? Ele estava acima, assim, da sociedade, ele conseguia ver de outra forma, mas ele ainda estava aferrado nas tradições, né? Tanto é que havia uma grande briga do Freud de deixar de ser judeu enquanto religião, né? Que ele ia abandonando isso na medida em que ele ia caminhando com a sua teoria, mas de não abandonar, né, o ser judeu enquanto povo, enquanto raça, né? Então tinha toda essa questão que esse conflito que aparecia, e só a gente pensar que a ideia de conflito dentro da obra do Freud é uma das ideias principais. A gente sempre tem conflitos que aparecem o tempo inteiro, tá? Então, no meio dessa efervescência cultural e política, já estava aberto o caminho para uma visão de homem que não fosse mais o senhor racional de si, o eu não é mais sujeito, o senhor de sua própria casa, né? Então, não tivesse mais tanta confiança, mas sim um monte de dúvidas. Não é mais um bem-estar proporcionado pelo liberalismo e pelo iluminismo, mas sim um mal-estar gerado pela cultura, tá? Mas o Freud, ele é um homem de seu tempo, como ele mesmo diz, ele é um liberal à moda antiga, né? E ele, então, né, na entrada da faculdade, quando Freud entra para a faculdade de Viena, né, o liberalismo estava se expandindo de uma maneira enorme no Império Austro-Húngaro, e isso vai trazer marcas, inclusive na forma de conceber a psicanálise. A gente vê algumas ideias, alguns conceitos da psicanálise que têm algo desse liberalismo, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa na ideia de livre iniciativa, de liberdade individual, a gente, de uma certa forma, a gente vê isso no próprio contexto de uma análise, né? Já que dentro da análise, ao contrário de várias outras formas terapêuticas, o paciente é livre, ele não é conduzido pelo analista, né? O analista comenta, o analista intervém, mas o paciente é livre o tempo todo. E a gente vê, inclusive, na proposta central de como é que funciona uma análise, que é a livre associação, né? Ao contrário de você ter que ter um pensamento racional, bem delimitado, né? Bem pensado e tal, não, você é livre para falar como você quiser, da maneira que você quiser, né? Também, de certa forma, a gente consegue ver quase a ideia de um Estado mínimo em Freud, né? Porque a gente vê que o poder do Estado, da cultura de maneira geral, traz questões maléficas para o indivíduo, né? Pode trazer repressões, trazer várias coisas, e que a gente vai ver esse mal-estar. Quanto mais o Estado interfere na pessoa, mais há um mal-estar. Então, a gente vê que tem algumas ideias que podem estar próximas ali, tá? E tem mais pontos ainda de ideias liberais na proposta freudiana que a gente pode pensar. Né, o liberalismo sempre diz muito aí da liberdade individual, mas ele trata também, de uma maneira bem focada, e isso o Stuart Mill é um dos que trabalha isso muito forte, de uma coisa que eles vão chamar de tirania da maioria, né? E a gente vê isso aparecendo forte hoje aqui no Brasil, no nosso contexto, né? As maiorias, nossa, mas não pode deixar desse jeito, então sempre tem algo que tenta se cortar, né? A grande questão, né, em relação à tirania da maioria, foi restringir a participação popular nas grandes decisões, né? A gente tinha que, de alguma forma, evitar com que a população pudesse chegar e decidir o que queria. A gente tem 70% da população que pensa diferente, mas esse 70% não pode conseguir. Porque se eles conseguirem o poder, a gente vai perder o que a gente tem. Então, uma parte menor precisa manter o seu poder. E como que ela faz isso? Basicamente, desqualificando a parte maior. Eu vou dizer que ela não pensa, eu vou dizer que ela não sabe tomar decisões, eu vou dizer que ela não tem competência, sei lá, de alguma forma ela não tem competência para aquilo, então aquilo que ela pensa não deve ser levado em consideração. Ou, no máximo, aquilo que ela pensa deve levar para a eleição de alguém que pensa, e esse alguém, sim, vai trazer a ideia, mas aí é só um, não vão ser milhões, tá? Então, tá.
O Freud, então, a gente vê no próprio Psicologia das Massas, quando ele compra as ideias do Le Bon, né, ele compra essa proposta de que a massa não pensa, né? A grande massa, ela não pensa. Isso é uma ideia liberal, né? O próprio Stuart Mill também fala isso algumas vezes. Ele fala que a massa é como uma criança. Ela é incapaz, ela é inferior intelectualmente e tudo mais. A grande questão, né? Aí a gente volta aí no liberal à moda antiga e a gente volta nas influências do Mill sobre o Freud, é que o Mill é um desenvolvimentista. Então ele acha, tá, a massa é como uma criança, né? Ela é incapaz, ela é inferior intelectualmente. Mas o que a gente faz? A gente tem que desenvolver essa criança como se a gente fosse tirá-la da massa. E quantos a gente vai conseguir tirar? Quantos a gente consegue trazer, né, para esse lugar onde eles poderiam tomar as decisões, né? Então, o Stuart Mill, ele defendia, né, a participação política, né, de uma forma assim, de um desenvolvimento moral, né? E o Freud acaba encaminhando, né, de uma certa forma isso também, ainda que não foi tão diretamente, mas, por exemplo, nessa questão do voto, o Freud foi um dos incentivadores daquela primeira onda feminista, né, que a gente conhece como as sufragistas. Tem até um filme, As Sufragistas, não sei se vocês já viram, né, que eram as mulheres que lutavam por esse direito a voto, né? O Stuart Mill era um defensor do voto feminino, da igualdade entre os gêneros, e a gente vê que nos estudos freudianos sobre o feminino, né, o Freud também aponta num sentido aí de liberação da mulher, né, de uma certa capacidade que a mulher tem e que a gente tem essa igualdade sim, ainda que algumas leituras que a gente tenha, né, a gente vê alguns leitores fazendo isso, alguns comentadores de Freud, que, por exemplo, a questão do Édipo na menina, como a gente nunca sabe quando termina o Édipo na menina, né? O menino sai do Édipo pela castração e a menina vai entrar ali, então a gente nunca vê quando vai ter o supereu formado na menina. A gente vê que algumas pessoas leem isso como uma incapacidade da mulher para ter uma ética, né? Uma deficiência ética da mulher, e isso foi sustentado durante muito tempo, por exemplo, para invalidar um voto feminino, né? E, sinceramente, não sei se essa era a ideia do Freud. Me parece que o Freud caminhava no sentido bem distinto desse. O Stuart Mill, ele defendia a não subordinação da mulher e dizia ainda que a igualdade dos gêneros era fundamental para a democracia. Ele é um desenvolvimentista, ele quer trazer as pessoas para a tomada de decisão, né? O Freud fazia o mesmo enquanto teoria e clínica psicanalítica, né? A gente vê que o Freud tentava, né? Ele tentava trazer essas mulheres, que é a grande maioria, né, das pacientes freudianas, né? Ele tentava trazer essas mulheres com a independência, de novo, com poder, né, sobre sua própria vida, ainda que na vida pessoal o Freud não fosse tão assim, né? Na biografia da Rodinesco, ela vai dizer que o Freud era muito, muito, muito liberal, assim, né, dessas liberdades para todos os seus pacientes, mas dentro de casa ele era um patriarca à moda antiga, né? A Marta era uma esposa que tinha que cuidar dos filhos e cuidar da casa, né? Enquanto o Freud trabalhava e tudo mais. Então, ele tinha essa diferença também. Ainda sobre a questão do sufrágio universal, né, essa questão do direito de todos ao voto, tem mais um ponto interessante aqui entre o Freud e o liberalismo, que também aparece na Psicologia das Massas, tá? E aí eu vou citar um outro autor da filosofia política, que é o Losurdo, que ele vai dizer o seguinte, que com efeito, se bem olharmos, são 3 etapas fundamentais que assinalam a conquista do sufrágio universal e igualitário. 10 de agosto de 1792, depois a Revolução de Fevereiro de 1848 e, essa é a importante, as agitações revolucionárias na Rússia de 1917. Todas essas 3 datas são estranhas à tradição liberal, que antes observa-as com desconfiança e com certa, né, com aberta hostilidade. Mas, olha que ponto interessante, né? Essa última, 1917, é contemporânea do Freud, né? Inclusive, quem conhece a história do Homem dos Lobos, né? Foi uma época aí que o Freud já tinha terminado aquele primeiro atendimento do Homem dos Lobos, mais ou menos nessa época, o Homem dos Lobos era um grande detentor de terras na Rússia, ele era um milionário russo, né? E aí ocorre a Revolução Vermelha, né? A Revolução Bolchevique lá na Rússia, e eles estavam tomando todas as terras para o Estado, né? Estavam tomando as terras desses homens ricos todos para o Estado. E aí o Homem dos Lobos procura o Freud para falar com ele, eu preciso voltar para o meu país, senão eu vou perder tudo que eu tenho. E o Freud fala com ele, não vai, porque eles vão te matar, né? Eles estão matando essas pessoas.
E tem toda essa história durante essa revolução. E aí o Freud escreve no Psicologia das Massas, né? Eu não vou lembrar a parte certinha, mas ele escreve lá assim, ó, se outro laço grupal tomar o lugar do religioso, o Freud está falando da religião enquanto um laço grupal, né? E aí ele vai comentar, ó, rapidinho, ele põe entre duas chaves assim, né? E o socialista, né, o laço socialista, parece estar obtendo sucesso em conseguir isso. Ele está falando dessa Revolução Russa, né? Haverá, então, a mesma intolerância para com os profanos que ocorreu na época das guerras da religião, né? Ou seja, se o homem dos lobos voltasse para lá, ele seria morto, né? É o mais provável. Então, a gente vê o Freud comentando, né, esses pontos do sufrágio universal, comentando esses pontos em que o liberalismo avança ali de alguma forma, e ele vai trazendo isso em pequenos detalhes para dentro da teoria. O que a gente pode ver no final das contas, né, é que o liberalismo, enquanto movimento, ele nasce no intuito de retirar das mãos dos reis, da igreja, né, esse poder ilimitado que eles tinham sobre o povo. Ainda que esse movimento acabasse beneficiando apenas os grandes proprietários, né, ele ainda é um movimento de libertação, né? A ideia principal ainda é essa ideia de liberdade. Nas formas que a gente apresentou, numa protetora e outra desenvolvimentista, a gente vê que tem uma parte que busca um certo desenvolvimento da população. É claro que, né, com restrições, não é todo mundo, isso a gente vê até hoje, né, por exemplo, os analfabetos, né, menores de 16 anos, a gente ainda tem várias restrições ao voto, né, por exemplo, estou dando exemplos aqui no Brasil, mas essa corrente desenvolvimentista buscaria incluir mais pessoas no grupo de quem pode tomar decisões. O Freud parece participar desse grupo específico de liberais, né, é aí que parece que está o liberal à moda antiga do Freud. Ele é o psicanalista do esclarecimento sexual das crianças, né? Tem um texto do Freud que ele fala sobre isso, né? Ele é o psicanalista da liberação da mulher das amarras de uma cultura vitoriana, né? Ele é o que fala de uma busca de conhecimento, e aí a gente tem que tomar todo cuidado quando a gente fala de conhecimento aí no processo de análise. Não, eu quero me conhecer melhor, não tem nada a ver com isso, né? Mas um conhecimento que nos liberte, né, dos nossos próprios senhores inconscientes, né, que nos amarram aos nossos milhões. O Freud é esse cara que está buscando essa liberdade de alguma forma, né? É claro que no momento ali do Freud é algo muito diferente do neoliberalismo, que é esse que a gente vive hoje. O Freud não conheceu o neoliberalismo. O neoliberalismo surge com outro autor, que é Hayek. Ele tem um livro que se chama O Caminho da Servidão, lembra aí o discurso da servidão voluntária, né? Mas ele tem um texto, O Caminho da Servidão, esse texto é de 1944, o Freud já estava morto, né? Entre as ideias do Hayek, né, que aí você vê que é absolutamente contrário do Freud, né, e o neoliberalismo de uma forma geral, a gente tem que a liberdade e a democracia não caminham juntas, né? Se você tem muita liberdade, a democracia fracassa para ele. Para o Hayek, né, ele diz que a democracia sem limites, né, se a gente tiver uma democracia muito desenvolvida, né, isso estimularia o desejo das maiorias que não se dão bem no mercado. Ou seja, sabe aquele pessoal que não, né, esses invisíveis, como a gente chama hoje? Nossa, já pensou se esse pessoal tiver poder? O que eles vão fazer, né? Que decisões que eles vão tomar? Nossa, talvez não seja interessante a gente ver essas pessoas. Talvez seja melhor deixar eles invisíveis mesmo, né? E aí que a gente vê uma face mais mortífera, né, do liberalismo, sobretudo aí do neoliberalismo, e que isso tem um crescimento, né, justamente com o advento do capitalismo nessa forma, né, que a gente tem hoje do capitalismo e que também é um fenômeno que o Freud não conheceu, né? Quando o Freud morre em 1939, ainda era muito distante desse nosso capitalismo de hoje, tá? Aí talvez, né, para a gente pensar assim mesmo, nossa, que bacana, a gente precisaria dar um salto, né? E ir lá para o último Lacan, 1972, discurso de Milão, quando Lacan vai apresentar o discurso capitalista, né? Que aí ele fala de uma sociedade muito diferente daquela sociedade que o Freud viveu, né? A sociedade que o Lacan está falando ali no discurso do capitalista é essa sociedade que a gente vive hoje, é essa sociedade do mercado, desse imperativo categórico do goza, né? E é absolutamente diferente da época do Freud, tá? Só que isso, lógico, vai ter que ficar para outro momento, né? Não daria para a gente desenvolver isso aqui agora.
Mas, assim, para finalizar, talvez seja a hora da gente repensar a famosa pulsão de morte, né? Aquela que foi pensada pelo Freud nesse período entre guerras, e que talvez no Brasil hoje ela esteja se apresentando na sua face mais sombria, né? Nessa guerra, que é uma guerra que o Brasil nunca participou de uma guerra, mas que de repente a gente perde 600 mil vidas, né? Num combate ideológico infundado, e a gente vê gente caçando comunista igual o adolescente caça Pokémon, né? Uma coisa esquisita, estranha, é aquele comunista imaginário de vermelho que existe por aí, né? E que sempre vai destruir a sua família e os seus ideais, né? Nessa defesa louca do mercado, né? Absurda, e esse mesmo mercado que com essa mão invisível aí está ceifando vidas pelo país inteiro, né? Então a gente precisa de algumas mudanças, né? A gente não sabe qual vai ser, mas é interessante a gente pensar que nesse mundo de hoje, esse mundo capitalista nosso de hoje, no qual não tem muito jeito de fugir, a gente depende do mercado, né? A gente depende das relações internacionais, né? É só pensar que, nossa, mesmo, a gente ainda não tem nenhuma vacina. Se a gente não dependesse de outros países, a gente não teria vacina para o Covid. Se a gente tivesse que esperar até que o Brasil criasse a sua, produzisse a sua, fizesse todos os testes, a gente não teria ninguém vacinado ainda, né? As nossas vacinas criadas aqui ainda estão nos períodos de teste. Tá? Então, a gente ainda depende dessas relações internacionais, relações comerciais e tal, mas será que o que a gente precisaria sonhar hoje, de alguma forma, seria de um liberal à moda antiga, né? A gente fazer uma jogada aí com Freud, que possa até fazer o mercado prosperar de alguma forma, mas que possa trazer desenvolvimento para a população, que possa fazer, mais uma vez, que esses invisíveis possam se tornar visíveis de alguma forma, né? E, sei lá, talvez de uma forma em que a gente possa, quem sabe, um dia estar passeando na Disney e encontrar de novo com a empregada doméstica, né? Seria bacana, né? Você está passeando na Disney e encontrar com a sua empregada, porque hoje a empregada doméstica não pode mais ir para a Disney. Assim? Não, paro por aqui para deixar abertas as discussões aí. Obrigada, Roberto. Bastante instigante também, né? Você trouxe várias questões aí que conversam com o que o Alexandre trouxe. E eu acho que temos muito a discutir, né? Vamos ver aí, vamos abrir para o pessoal, né? As perguntas, está aberto, quem quiser perguntar pelo próprio, né? Abrir a câmera e perguntar pelo áudio mesmo, podem abrir. Bom dia, posso falar? Sim, claro. Então, em relação ao que o Alexandre falou, da questão, eu achei interessante a fala dele, eu concordo e discordo com algumas coisas. Quando ele falou da democracia, né, que a gente está numa democracia, né, que eu voto, né, tem alguns filósofos que estão falando que nós não estamos bem numa democracia. Né? Essa questão da servidão voluntária, eu também acho interessante, mas tem uma passagem em Spinoza, no Tratado Político, que ele fala, né, de dois afetos centrais, do temor e da esperança, né, e que ele fala que isso são formas de dominação do outro, né, e que ele fala que quando esse sentimento desaparece, que aquele de que se era senhor torna-se seu próprio senhor, né? Aí me parece que isso vai um pouco diferente do que o Alexandre trouxe, no sentido, né, como se a pessoa tivesse né, não que não exista isso, claro que a gente sabe que tem isso, mas eu fico pensando como um efeito secundário mesmo, né? E hoje no país, né, até dessa coisa da ditadura mesmo, né? Assim, Lacan fala, né, na questão da família, né, como um lugar de transmissão, né? Isso vai para dentro da família, quer dizer, essa questão do social, da ditadura, né, nos efeitos que isso vai tendo na nossa constituição subjetiva. E pensando, né, mais dentro da psicanálise, eu fico pensando, eu estava relendo esses dias a história do movimento psicanalítico,
E o Freud fala, ele estava lá falando sobre a discussão dele com Adler e com Jung, né? E tem uma parte que ele fala que ele que sabe o que é e o que não é psicanálise. Né? Eu fico pensando assim, que política foi essa? Não é uma política, de certa forma, identitária? Né? E o que o Lacan faz também em relação a isso? Ele fala que ele era freudiano e quem quisesse que fosse lacaniano. Quer dizer, isso também não reafirma essa política? Né? Eu tenho a impressão que tem uma questão que eu acho que é pouco falada do movimento psicanalítico, que é a transferência no movimento. E não estou falando de trabalho, de transferência de trabalho, estou falando de trabalho da transferência. Né? Tem um livro muito interessante que chama Transferências Cruzadas, do Daniel Kuperman, da USP. Ele fala muito sobre isso. Inclusive, ele fala dessas questões, da questão do Freud com Jung. Ele fala, né, que tem umas cartas do Jung para Freud, onde ele fala, na verdade, que o Jung transferiu com o Freud, e o Freud não escutou muito bem aquilo. O Freud estava mais interessado em criar a IPA do que isso, né, desandou alguma coisa. É isso que eu queria falar. Tem um comentário? Alexandre? Eu estou pensando aqui a questão da Uhum. identidade e da identificação, porque a gente costuma achar que são coisas parecidas, né? Na verdade, a identificação, o processo, a dialética da identificação, ela nega a identidade. Ela sempre te faz ser igual a alguém distinto de você, né? O processo de identificação, ele te coloca diante da alteridade e essas impressões da alteridade, elas te modificam, né? Eu não conheço tanto, eu só faço uma ideia das relações políticas nas instituições. Eu acho que o Rodrigo também falou sobre isso, né? Como se fosse uma fixação, né? Inscrições que são fixas, né? Em grupos, ou, por exemplo, identidades que são imaginadas, né? Assim, efeitos imaginários da identidade, uma inscrição mais eficaz, digamos assim, do que outra. Isso me faz pensar também na própria política. Eu acho até, falando de política em análise, em psicanálise, até o Miller, eu acho que disse isso, que a política é uma forma de produzir um discurso que causa identificação, né? Eu acho que ele vai mais além. Eu acho que o que ele causa é uma certa noção de identidade, tipo, nós somos freudianos, nós somos lacanianos, nós somos millerianos, né? Isso é uma coisa mais empobrecida no meu ponto de vista, já que a gente está tocando na questão de Lacan. É como se alguém estivesse fazendo o discurso baseado no S1 o tempo todo. É como se, a cada momento, um determinado sujeito tivesse jogando o S1 sem a elaboração do S2, sem a cadeia significante completa. Então, a gente vê até nos nossos líderes mesmo que existem certas palavras, e uma delas é, inclusive, a liberdade, o que é muito interessante. Aliás, a palavra liberdade, o significante liberdade, e os usos desse significante já são, assim, eu acho que talvez uma grande parte dessa discussão de hoje, né? Você está falando aí da democracia. Quando eu falei da democracia, eu quis dizer o aspecto formal da possibilidade de um povo escolher seu líder, né? É claro que nós não temos uma democracia longe de ser eficaz, efetiva, né? Não é, claro que não é. Mas o fato é que nós escolhemos esse presidente, né? Então, assim, é por isso que seria bom entender como é que isso é possível, né? Agora, quando, por exemplo, a gente pensa numa micropolítica que pode acontecer na supervisão de um analista, que pode acontecer na escola, nos pequenos grupos de estudo, nas escolas, nos desdobramentos das escolas, nas incidências das escolas,
nas novas escolas, né, o que eu vejo muito é a produção do S1. O que é o S1 também? A gente às vezes tem dificuldade do que é o S1. O que é o S1, na verdade? O Freud coloca, o Lacan coloca como discurso do inconsciente e também do Senhor. Por que isso é assim? Porque, afinal, que o discurso do Senhor também é o discurso do inconsciente. Porque, na minha opinião, eu acho até que seria bom saber a opinião do Roberto, né, também, da Marília, e também a sua, Rodrigo. Assim, essa palavra que vem sem qualquer determinação da cultura. É aquele S1 puro. É o S1 que não tem compromisso com o S2, não tem compromisso com o conhecimento, não tem compromisso com qualquer produção da cultura. Tá? Então, assim, se você vai fazer frente ao S1, você tem que colocar uma questão, você tem que colocar, fazer a análise, né, assim, daquele enunciado, uma nova proposição, não é fazer um deslocamento significante, claro, mas a gente vê que não acontece isso. Então, S1 poderia ser a liberdade nesse governo atual, porque esse governo atual, o que ele faz? Ele vende a ideia da liberdade, quase que com a liberdade você poder usar, você dirigir sem cinto de segurança. Isso como se fosse liberdade. Né? Então, a gente vê que a noção do que é liberdade é interessante, até voltando a... Eu vou desdobrando, né? A gente vai desdobrando mesmo, né, a resposta, mas o livro do George Orwell, 1984, o que ele chama de nova fala. Né? O que é a nova fala? Nova fala é um projeto linguístico desse Estado autoritário que suprime os conceitos e faz com que termos como liberdade percam sentido. Então, a liberdade, inclusive, é o exemplo que ele dá, que o George Orwell dá, porque eles querem um sujeito que não sabe o que é isso. O conceito de liberdade, na sua extensão, no seu alcance, ele fica suprimido pela liberdade de fazer ou não uma coisa qualquer. Por exemplo, comprar alguma coisa. Então, quando o Roberto fala da relevância do discurso liberal e agora neoliberal, eu acho que toca na questão até, inclusive, do fetiche da mercadoria. É a liberdade tomada pela liberdade da compra, da aquisição. Não é? Então, se você reduz a liberdade, e ele joga interessante o que o Roberto falou, ele coloca a questão da compra, o discurso capitalista, agora neoliberal, de um lado, e o discurso da visibilidade do outro. O que é o fetiche? É você ser tomado pelo objeto que você adquire. Não é? É você produzir um efeito de visibilidade por ter um objeto, por ter determinada marca. Né? E é claro que também os grupos de psicanálise usam as marcas. Né? Existe... quantas vezes a gente pergunta, você faz análise com quem? Não é isso? Isso não acontece. Tipo assim, qual é a marca que você usa? Não é isso? Então, eu acho que essa questão da identidade, a marca, ela está muito próxima da questão da identidade, mas ela não faz circular o significante. Aproveitando o que você disse, eu acho que uma forma de produzir uma outra noção de identificação, e indo mais além nisso, seria fazer circular justamente o S1. Não fazer prevalecer a marca. Só uma coisinha rapidinho aqui, né? Lembrando a frase, né, que o Rodrigo lembrou aí do Lacan, né? Eu sou freudiano, se vocês quiserem ser lacanianos, que sejam. Essa frase, o contexto em que ela foi falada é muito curioso, né? Que essa frase é do finalzinho da vida do Lacan, acho que 1980, se não me engano, alguma coisa assim, em Caracas, né?
E o Lacan falava que jamais iria a um país de ditadura, não sei o que lá, e ele estava em Caracas, né? Falando, no fim da vida dele, quando ele é absolutamente lacaniano, ele falando, eu sou freudiano, né? E, assim, acho muito interessante o Lacan freudiano, sei lá, até o seminário 3, seminário 4, você vê o Lacan muito freudiano. Depois o Lacan é 100% lacaniano, gente. É muito difícil acreditar num Lacan de 1980 que seja freudiano, né? Ele é muito lacaniano ali já. Mas é interessante como, né, o Lacan também produz os seus discursos, ele também produz as suas, né, as suas ideias e como que a gente compra fácil também, né? Na mesma forma, né? Eu sou freudiano, eu sou lacaniano, né? Somos nós aí colocando os nossos líderes para seguir, né? Da mesma forma, né? Como que a gente adora, né? E as nossas, já que ele fala da igreja do exército no texto, né? Como a gente tem as nossas igrejinhas, né? A minha igrejinha é EBP, a minha igrejinha é o Fórum, a minha igrejinha é o Círculo, a minha igrejinha... E como que a gente cria essas coisas e a gente se fecha muito ali dentro, quase como se os outros fossem rivais, né? É interessante, mas eu acho que a gente deveria repensar algumas coisas nesse sentido, sem dúvida, né? Mais alguém para fazer perguntas? Comentários? Tem uma no chat aí, parece. Mas tá. Eu tenho uma pergunta para o Alexandre Roberto, coloquei no chat. Estou presa atualmente à noção de líder. Quem é o líder na nossa situação política atual? Ou o que é o líder atual? O que é líder atual? O líder pode ser uma frase, um tema. Quer dizer, como eu estava falando lá no comecinho, né? Pode ser que a gente compre uma ideia, né? E depois apareça um líder que encarne aquela ideia, né? Isso aí, no nosso contexto, parece que foi muito isso, né? Existia uma voz de uma certa minoria, né? E essa minoria gostaria de poder expressar essa voz deles, e eles acharam alguém que falava, vem comigo, né? É interessante que essa voz, né? Aí, a partir desse momento, ela começou a reverberar demais, e eram coisas que eram muito estranhas, né? Para a grande maioria, né, da população brasileira. Como, por exemplo, a gente tinha o Estatuto do Desarmamento, né? Que nós precisamos, né, desarmar a população, que essas armas, sobretudo, né, questão ilegal, e como que isso provoca acidentes, isso aí só mata mais gente. Aí, de repente, a gente vê um discurso, não, gente, a gente precisa ter muita arma, né? Que uma pessoa armada, ela não vai se render nunca, né? Uma pessoa armada, ela defende aquilo que ela tem, ela defende as suas propriedades, né? O seu individual ali. Você vê que é muito esse discurso individualista do liberalismo, né? Sobretudo do neoliberalismo. Mas, curiosamente, né, a gente vê estatísticas, a gente vê isso muito com policiais que estão fora do serviço, né, que na hora que um bandido te assalta no carro e vê que tem uma arma, ele te mata antes, né? E o policial é treinado para aquilo, mas ele é assassinado antes, né? Ou seja, o discurso que vende as armas não é necessariamente o discurso que vai te fazer sobreviver se você tiver uma, né? Mas como que a gente compra a ideia? Né? E como que um monte de gente que tinha essa ideia agora tem o direito de comprar as suas armas. Conheço pessoas aqui que compraram 10 revólveres, né? Agora ele pode ter, ele comprou 10 revólveres, né? Pensando o que ele vai fazer com tanto, né? Para quê? Com qual intenção? Eu ter 10 revólveres na minha casa. É que se um bandido entrar aqui, eu vou dar um tiro com cada um, quase um gourmet, né? Deixa eu saborear, dar um tiro com 38, um tiro com 22, um tiro com 44. Qual que é a ideia? Né? Se é se proteger, só precisa de uma, não precisa de 10. Não é estranho? E a gente vai comprando essas ideias. E aí começa a ter também uma outra ideia que está muito forte hoje, essa ideia da liberdade de expressão. E aí, novamente, a palavra liberdade aparecendo, né, num contexto meio estranho, né? Que aí liberdade de expressão é falar o que eu quiser.
Pô, mas eu falar o que eu quiser, né? A gente teve o exemplo aí do Maurício, né? No vôlei, né? Nessa semana e tal. É eu falar o que eu quiser. Eu posso falar qualquer coisa para qualquer um. A ideia não é ter uma censura, mas a ideia é ter certos limites, né? A gente comentava sobre a questão da lei, nas nossas conversas anteriores aqui, com o Alexandre, com a Marília, que, né, a famosa frase de que nada mais libertador do que a lei, né? Porque se eu vivo num lugar onde todo mundo pode tudo, né, eu posso ser morto a qualquer momento, porque a pessoa pode me matar. Da mesma maneira que eu posso matar o outro. Então, se alguém coloca a lei, opa, ninguém mata, aí funciona, né? Que é a ideia clássica do totem e tabu, né? Ah, a gente podia tudo a princípio, só o pai que podia tudo, os outros não podiam nada e tal. Aí na hora que matam, agora somos todos iguais, ninguém pode nada, né? Agora sim a gente tem uma lei. Agora a gente tem liberdade, porque agora a gente tem os limites do que a gente pode ou não fazer, né? Então, fico pensando, esse líder hoje é a ideia, mais do que a pessoa que encarna. Por exemplo, se o nosso presidente sai e entra outro com a mesma ideia, né, outro que representa os mesmos ideais, a coisa continua, né? Seria isso? Então, é a ideia que mantém e não a pessoa? Né? Não sei. Eu penso que é a ideia. E talvez uma ideia que esteja assim, geral, é o seguinte: estamos à procura de um líder. Sempre, né? Nós somos os patinhos aí procurando a pata ou a bola, para a gente ir atrás, né? Interessante, né? Mas sim, procuramos alguém que encarne essa ideia nossa, né? Tem uma questão interessante, aliás, um texto que é pouco comentado de Freud, é um que ele escreveu em 1915, Considerações Atuais sobre a Guerra e a Morte. Fantástico. Eu acho esse texto tão brutal, porque ele fala da pulsão de morte antes do texto sobre a pulsão de morte. Né? O que ele fala? Ele fala basicamente do efeito Heimlich desse fenômeno de massa que já acontecia no início da Primeira Guerra, né? Que culminou com o início da Primeira Guerra. O que ele diz? O que Freud diz nesse texto? Como que nós deixamos isso acontecer? Né? Nós que acreditávamos que éramos tão desenvolvidos, né? Aí qual foi o diagnóstico dele? Não, nós não subimos tão alto assim. Nós não criamos tanto assim como nós acreditávamos. Nós não produzimos uma cultura que pudesse ser interiorizada como nós acreditávamos. Então, o que Freud diz é que, interessante, o Freud usa o termo preço da cultura. Igual, por exemplo, outros autores, o Nietzsche, ele usa valor da cultura. Mas o Freud fala do preço, do alto preço, altíssimo preço da cultura. Por quê? Porque suprime a pulsão, né, que no núcleo dela é a pulsão de morte. Né? Então, eu acho que o líder, em alguns momentos políticos, claro que depende do momento político também, não é qualquer momento político, mas no nosso caso, eu acho que foi isso que foi falado antes, esse líder que não teria nenhuma característica em si, ele não poderia reivindicar nenhum tipo de liderança, essa pessoa que está nesse lugar, não poderia nunca reivindicar, mas ele fez uma coisa muito simples. Ele falou o que as pessoas depois repetiram e disseram. Ele falou o que todos nós queríamos falar, mas ele falava de um todos nós como se fosse nosso grupo, né? Algum grupo que seja. Né? Então, essa visibilidade, digamos assim, de um S1, usando o termo que eu usei, essa coisa que nem é uma ideia ainda, são fragmentos de uma coisa que nem é uma ideia, sabe? Eu acho que até a noção da ideia seria uma elaboração posterior, nem chega a ser uma ideia, sabe? Igual, por exemplo, o Estado lá nos anos 20, na Alemanha, o movimento que aconteceu, trágico, terrível, que foi o nazismo, havia uma consistência moral terrível, mas havia uma consistência. Havia pessoas que escreviam sobre isso. Né? Havia teóricos do nazismo. Não existe teóricos. Não dá para considerar o Olavo de Carvalho como teórico. Não dá para considerar isso. Não. Né? Então, não chega a isso.
Então, não chega a ser uma ideia. São fragmentos de um discurso. Também é difícil falar de discurso. São fragmentos, são palavras que compõem um imaginário, sabe? E que cada S1 que é produzido nega toda a cultura. E foi isso que Freud disse. Como nós não conseguimos produzir nada que tivesse mudado isso, porque a gente sabe que a cultura tem um efeito sobre a pulsão, a arte principalmente, né? A arte nos permite uma representação, né? É claro, a produção artística, claro. Mas um dos discursos, aí eu posso chamar de discurso, né, quando é mais consistente, é contra a própria arte desses governos autoritários, né? Então, não pode haver visibilidade de um outro diferente de mim. A questão da identidade, levada até as últimas consequências, né? Não há lugar para o outro, não há lugar para a autoridade, não há lugar para as identificações. Além da identificação pura e fora da cultura com o líder. Então, eu acho que o líder é esse que produz uma identificação com a coisa mais, o fragmento menor possível do discurso que está fora da cultura. Sabe, Luiz? Isso é o que eu penso do líder. Bom, o Rodrigo fez uma pergunta aí, né? Será que o fascismo é o líder? Não é isso, Rodrigo? Ouvindo o Alexandre falar aqui, quando ele falava do S1, né, a questão do S2, né, que não é, talvez nem seja uma ideia, seja algo ainda anterior a isso, né? Então, eu fiquei pensando em algumas coisas assim. S1 e S2, cadeia significante, então, consequentemente, o simbólico, né? E o simbólico é aquilo, né? A própria palavra, né? Aquilo que une realidades, né? Os símbolos, né? Aquilo que une as realidades. Então, eu trago uma coisa de um ponto, trago uma coisa de outro, eu comparo, eu falo é igual, é diferente, é parecido, tal. Isso é a ideia do simbólico. Quando a gente tem só o S1 sozinho, não tem essa comparação, esse é o S1, esse é o S2, esse é o S3, não, só tem o S1 sozinho, aí tem essa cara do imaginário, né? E toda essa pregnância que o imaginário tem, né? Sobretudo. Daí, quando eu digo ideia, não ideia no sentido de uma coisa elaborada, uma coisa pensada, mas quase pensando ali na teoria do Freud, ali quando o Freud fala que no consciente você tem representação palavra e representação coisa, mas no inconsciente você só tem a representação coisa, né? É essa imagem colada. É isso aqui, ó. E aí é que eu vou mesmo, né? Então, e aí o fascismo, né? A própria ideia de fascismo, que é o feixe, né? Vem desse feixe, né? Que junto não se quebra, né? Será que é essa imagem, né? Em que vamos defender as nossas propriedades, nossas posses, nossos valores, é esse feixe junto, essa é a imagem que se segue, né? Precisamos ter essa força, né? Não sei, porque quando a gente fala que elegemos um presidente que pensa, sei lá, de uma maneira estranha, mas que muita pessoa pensa, né? Na filosofia política a gente tem uma ideia que a gente trabalha muito, que é a ideia da crise das representações, né? Fulano não me representa, fulano não me representa. A gente viu isso naqueles movimentos lá, né, de 2013, 14, não vou lembrar, né, que o pessoal foi para a rua, né, falar várias coisas assim, a gente via, isso não me representa, né, nenhum governo me representa, as pessoas não me representam e tal. E a gente vê que, de certa forma, o Bolsonaro resolveu, né, a crise das representações. Porque a gente vê que a gente elegeu um presidente, né, homofóbico, né, misógino, sei lá, tosco, idiota, que fala besteira, não sei o que lá. E a gente é um pouco assim mesmo, né? A gente vê que a população brasileira, uma grande parte, é misógina, é homofóbica, é racista. E, né, a gente fala, não, eu não sou racista, não. Mas, aí, né, sempre depois de uma conjunção adversativa, vem algo que não vai dar certo. Não é assim? E a gente vai nessa, assim, eu não sou homofóbico, não, mas, né? No final das contas, eu gosto de pensar igual o Porchat, né? Eu sou um racista em recuperação, né? Então, também sou homofóbico em recuperação, sou sei lá, um misógino em recuperação. Quem sabe um dia eu aprendo a não ser, né? Tomara. E aí a gente para de comprar essas ideias.
gente escutou muito, eu pelo menos escutei muito essa, ele é gente como a gente, né? E eu acho que é isso que fez muita gente pegar, né? Essa ideia, vamos dizer assim. Essa imagem, né, do É a gente como a imagem. gente, é igual a mim, é a identificação, né? Colei, fui embora. Colou e foi. Uhum. Senhorinha quer falar? Senhorinha? E Levantou senhorinha, a saudades. Seu microfone está desligado, tá, senhorinha? Que você está te falando. Não estamos ouvindo, senhorinha. Está ouvindo? Agora sim. Então, eu e a tecnologia, nós temos um sério problema de comunicação, nosso diálogo é sempre atravessado. Faz parte. Então, eu acho que você tocou num ponto muito importante agora, sabe, Roberto? Porque eu vejo assim, que a psicanálise é uma seara muito hegemônica, né? Não se trata muito de racismo, né? E me parece que o racismo é uma ferramenta muito importante de tudo isso que a gente está dizendo, né? A gente vive o mito da democracia racial, né? A gente teve uma lei áurea fake, né? Que até hoje não foi efetiva, de fato. Quando você falou dos 600 mil mortos, a grande maioria dos 600 mil mortos são negros, são mulheres negras, empregadas domésticas, né? Bom, em trabalhos subalternos, em péssimas condições de vida, que tem que trabalhar para sobreviver, porque não tem outra opção. E, enfim, esse genocídio mesmo que esse governo está promovendo, mas que não me parece que seja algo único desse governo, né? Me parece que é um modo mesmo político de funcionamento do nosso país, sobretudo. Os negros somos ferramenta mesmo, somos o alimento desse maquinário todo, né? Tem que ter subalterno para ter poder, né? Tem que ter submisso para ter soberano. Se não tiver submisso, não tem soberano, né? Sempre tem que ter o outro lado da moeda para reforçar um e outro, né? E me parece que essa política ela faz um uso muito importante do racismo em favor da manutenção de todos os processos, né? E eu acho que é muito importante a gente falar disso, e é muito importante a gente olhar para o nosso próprio racismo, né? Porque todos nós somos racistas, a gente se desenvolveu dentro dessa cultura, não tem como fugir disso, né? Não adianta dizer eu não sou porque eu sou, né? Não adianta fazer de conta que não viu porque está lá. Né? Ontem mesmo eu chamei a atenção num grupo que eu participo, que a colega falou do criado mudo, porque né, é muito sutil. Aí eu falei com ela, não, pelo amor de Deus, não fala criado mudo. Quando eu descobri o que era, gente, eu falei, nunca mais. Como assim, né? Sim, né, assim, há uma infinidade de coisas nesse sentido, né? Que passa às vezes despercebido. Eu tenho participado de muitos grupos com essa temática, tenho me envolvido muito com a discussão dessa temática. Eu estou participando lá da coordenação da conversação dentro do Parlet sobre necropolítica, né? Cada mês a gente faz um convite para psicanalistas ou não psicanalistas para tratar a respeito da necropolítica envolvida com algum outro significante. Esse mês foi sobre o suicídio e o mês que vem vai ser sobre a consciência negra. Qual consciência negra é possível dentro da necropolítica, né? E isso abriu esse espaço, né, para eu querer saber cada vez mais a respeito disso. E ontem, em um dos grupos, a colega estava falando que, enfim, só ela e um outro colega que são negros na empresa e como que a articulação disso os coloca numa condição de não conseguir escapar dessa condição de subalterno mesmo, né?
que o outro colega não tem essa consciência, né? Ele vai pela outra via do embranquecimento, né? Ele se veste de branco para poder conseguir sobreviver, e que ela, como mulher negra, fica sozinha ali, tendo consciência, enxergando tudo e não conseguindo escapar. Então, acho que a gente precisa falar mesmo, a gente precisa discutir, a gente precisa ampliar essa, né, a palavra sobre o racismo, porque para conseguir escapar do capitalismo, para conseguir escapar do neoliberalismo, porque todos nós estamos envolvidos nisso. Né? Muito obrigada. Obrigada, senhorinha. Vocês querem comentar? Alexandre, Roberto, Rodrigo, que fez alguns comentários, para a gente já caminhar para o final. Só uma coisinha rápida aqui. Primeiro, saudades da senhorinha, né? Tem bom que não via ela e tal. Desde meus tempos de graduação, já conversava muito com a senhorinha lá nos meus tempos da UENG. Mas, assim, tem algumas coisas que eu sou crítico naquele sentido, não sou contra, sou crítico, gostaria de pensar melhor e tenho me esforçado para tentar buscar coisas para estudar melhor. Quando a senhorinha trouxe a ideia do criado mudo, né? A gente tem diversas outras, como mulata, né? Que também é uma ideia assim, né? É aquela que é mestiça, né? Porque é a ideia da mula, né? Não é uma égua com jumento, aquela coisa toda. E a gente tem diversas outras questões, né? Aí esse é o politicamente correto ou não sei o quê, e essa coisa toda. E eu fico sempre pensando um pouco na ideia lá do nosso querido Saussure, né? E tal, de que o significante não significa nada, né? Ele só significa quando você cola um significado a ele, aí você cria um signo linguístico e a partir daí. E eu fico pensando aí, só a questão de ser crítico, tá? Eu preciso pensar mais sobre isso, eu preciso ler mais e estudar mais sobre isso. Até que ponto também a gente tentar excluir essas palavras, a gente não está reproduzindo 1984, né? E eu estou fazendo uma outra novilíngua, como ficou traduzido em português, né? E eu proíbo de falar certas palavras e será que isso é o legal? Será que isso resolveria? Ou será que o que eu tenho que aprender é a discutir o uso dessas palavras? Né? Não sei, aí que é a questão que eu fico, assim, é porque eu fico pensando muito nessa ideia de, por exemplo, como que o Bolsonaro foi eleito? Quanto mais eu escrevia ele não, quanto mais eu escrevia fora Bolsonaro, mais engajamento ele tinha. Né? Quer dizer, o falar mal dele também fazia bem para ele. Então, eu fico pensando se talvez nessas falas, nessa questão sobre as palavras, sobre o uso das palavras, se eu não fortaleço mais do que, né, combato aquilo que eu quero combater. Aí que essas questões ficam rondando na minha cabeça, assim, e essas são partes que eu acho que eu tenho que estudar mais, entender mais um pouco, para quem sabe um dia ter um posicionamento melhor aí, né? Não sei, só uma hipótese. Mais alguma coisa, Alexandre? Bom, então acho que a gente pode, né, finalizar. Quero agradecer. Antes de finalizar, vou ver se eu consigo compartilhar aqui. Só dia 6 de novembro, né, vai ter o lançamento do livro do 10º Fórum Mineiro de Psicanálise. E estão todos convidados, é aberto, gratuito, é online, onde nós teremos, né, como convidados Bárbara Gotmuzin, Elaine Azevedo, Gisele Salem e Tereza Bussi, e a intervenção cultural de Flávia Simão. Estaremos todos lá e que você, né, estão todos convidados para esse evento que acontecerá semana que vem, né? Só olhando aqui, no sábado que vem. É um livro que foi fruto do trabalho do 10º Fórum, né? Das apresentações e dos trabalhos do 10º Fórum. Então, são todos convidados. Como é que eu tiro essa tela aqui, gente? Me ajuda. Parar de compartilhar. Gente, eu sou igual a senhorinha, achei. Tá, isso aí. Ai, gente. Então, quero agradecer, né, a todos presentes, quero agradecer ao Alexandre pela sua contribuição, quero agradecer ao Roberto, né, que foi muito instigante a fala de vocês, uma complementou a outra,
a todo o debate, né? Eu acho que é importante, eu acho que é uma coisa que tem muito a se discutir ainda, a gente tem muito que conversar, acho que o fórum, né? O próximo fórum, o 11º, vamos ter muitas coisas, muitos trabalhos, com certeza, interessantes para apresentar nas mesas, nas conferências. Então, quero agradecer, finalizar, vocês querem falar mais alguma coisa? Roberto, Alexandre? Agradecer também a oportunidade, né, Roberto? A gente poder ter essa conversa, a discussão é muito boa, e eu acho que muitas pessoas vão ficar aí para o fórum mesmo, né? Eu acho que muita coisa que a gente falou hoje ainda vai ficar para ser elaborada, para ser escrita, reescrita, para ser apresentada lá, né? Mas excelente oportunidade, agradeço. Também agradecer, lógico, a oportunidade. Eu sempre falo que o fórum e também os pré-fóruns são oportunidades de a gente encontrar amigos que nem sempre a gente consegue conviver todos os dias, né? Então é sempre muito bacana, e essa talvez seja a coisa que mais me apaixona no fórum, essa possibilidade de troca, de encontrar e de trocar. Né? Eu acho fantástico, e vamos cruzar os dedos, ou fazer as orações, ou fazer as rezas, cada um da sua crença, do seu jeito, para que a gente consiga fazer presencial o fórum. Já pensou que bacana a gente encontrar todo mundo e tomar um vinho depois, no final? Com certeza, muito igual bom. foi o último. Muito bom, Sim, muito bom. O bom é que o virtual nos ajudou a aproximar, apesar de estarmos cada um na sua casa, mas também ajudou, mas tomara que o próximo seja presencial, né? Marília, você tirou a foto? A Janaína tirou, a gente vai mandar lá no grupo para vocês. Então tá bom. Tá bom? Então, obrigada, gente. Obrigada, gente. Tchau. Tchau. Alexandre, Roberto. Abraço, quero agradecer pessoal. a Janaína também, que me ajudou, meu braço direito no fórum, tanto no 10 quanto agora. Me ajudou bastante. Obrigada, viu, Janaína? Psicóloga, membro do Parlepre, está com a gente aí na organização do 11º também, né, Janaína? Pode ser comigo. E olha, eu descobri uma xará aqui no fórum. Olha ali que bacana ali, ó, Roberta Lopes. Ó, eu sou Roberto Lopes. Oi, Roberto, tá um bom, abraço gente. aí. Um abraço para todos. Tchau, pessoal. Tchau. Até mais, gente. Grande abraço.